Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, te apresenta as nossas vidas, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra, Deus, que o Senhor abençoe a nossa mente, meu Pai, e que nós possamos crescer cada vez mais na Tua presença, Senhor, fazendo a Sua vontade, meu Deus, andando nos Teus caminhos, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé e repreender em nome de Jesus todo o mal, toda seta do diabo, toda enfermidade, toda perseguição, Senhor, todo desânimo, Deus, toda frieza, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é O Presbítero, Bispo ou Ancião. E eu vou fazer a leitura que está em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Então, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo e os discípulos foram revestidos de poder e capacitados, para pregar o evangelho ali para toda criatura, e eles saíram anunciando o evangelho, a igreja começou a crescer. E como a igreja começou a crescer, começaram a surgir demandas naturais do crescimento da igreja. Então, eles tinham, além das atribuições de ensinar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, também tinha a questão de administrar, de organizar, de cuidar desse crescimento, desse desenvolvimento. Foi aí que surgiram os pastores, mas devido ao crescimento, que aconteceu também nas cidades, nas nações, em outros países, os pastores também precisavam de ajuda. Não dava para o pastor sozinho administrar a igreja, cuidar do ensino, cuidar dos irmãos, fazer todas as coisas. E aí surge a figura do presbítero ou bispo ou ancião, que normalmente era uma pessoa mais experiente no evangelho, Então, às vezes era uma pessoa mais velha, e ela ficava responsável por esse cuidado. Então, o presbítero era como se fosse também um pastor. Então, ao longo dos séculos, a atividade do presbítero, ela se caracterizou pela essa função de administrar as igrejas, ensinar a palavra de Deus, e a função do presbítero, como ministério, não é inferior à do pastor ou à do evangelista, e é uma atividade muito necessária para o ordenamento das igrejas locais. E como eu já disse, na verdade, nenhum dom é inferior a outro dom. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua necessidade, amém? E agora a gente vai falar sobre a escolha dos presbíteros. O significado da função. De acordo com a Bíblia, de estudo, palavras-chave, o termo presbítero, que vem do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que é pessoa mais velha. Então, o título de presbítero, ele é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Então, como eu disse, alguém mais experiente, alguém que já tinha um amadurecimento cristão,
um amadurecimento espiritual e também tinha esse desenvolvimento que está relacionado com a idade, né? Então ele tinha mais experiência com relação a essas questões administrativas também, ao ensino da palavra de Deus. Era alguém que já estava mais tempo na igreja, então assim, não era um novo convertido, muito pelo contrário. O presbítero era alguém que já tinha um tempo de conversão e que ia também ajudar os novos convertidos, amém? E o apóstolo Paulo, quando ele passava pelas cidades, né, pregando o evangelho, iniciando igrejas, ele tinha esse cuidado de deixar preparado ali naquela cidade um corpo de obreiros. Então ele ia na cidade e pregava o evangelho, e aí aquelas pessoas que eram convertidas, ele preparava, né, escolhia as pessoas que na verdade já tinham sido escolhidas por Deus, né, que tinham um dom, que tinham um ministério para as funções que eles iam ocupar. E aí ele ia para outra cidade, mas deixava aquela igreja ali estabelecida com um grupo de líderes, um grupo de obreiro. E assim, a gente pode pensar assim, mas ele ia na cidade, embora dava tempo de fazer isso tudo. Normalmente quando Paulo ia, ele não era uma coisa rápida, né? Tipo assim, dias, ele ficava meses, em alguns lugares ele ficou anos, né? 2, 3 anos. Então assim, um tempo suficiente para deixar uma igreja assim bem formada, bem firmada, amém? Porque já pensou, você pega uma pessoa, um novo convertido, e aí você fica 3 anos treinando aquele novo convertido. É tempo suficiente, né, para ele ter bastante conhecimento, para ele estar preparado, né, sem contar também com o auxílio do Espírito Santo, que é o mais importante, é o fundamental, e recebiam esse dom de Deus também. E quais eram as qualificações que nós lemos, né, para os presbíteros, né, os bispos, os anciões? Nós lemos nos versículos de abertura e fala o quê? Tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha uma família ajustada, não seja soberbo, porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa ocupa um cargo hierárquico na igreja e ela fica orgulhosa, né? E a gente lembra bem do exemplo de Jesus, que foi humilde, né, a ponto de lavar o pé dos seus discípulos para ensiná-los, né, que eles também deviam ser humildes, que eles deviam servir. Não seja irancudo, não seja uma pessoa raivosa, nervosa, não seja dado ao vinho, né, e fala isso, né, no versículo que nós lemos. Então, assim, no Antigo Testamento, os reis, os príncipes e os juízes, eles tinham que fazer abstinência total do vinho. Mas a gente vê que depois, né, isso não se mantém. Mas aqui ele fala, né, que o presbítero, né, e fala a mesma coisa para o pastor, é uma pessoa que não deve ser dada ao vinho. Então não existe a necessidade da pessoa beber. Ela pode se abster da bebida alcoólica, até porque a gente fala das funções assim saudáveis do vinho, mas o suco de uva integral, ele tem as mesmas propriedades sem o teor alcoólico. Não seja espancador, ou seja, não seja violento, não seja agressivo. E nós sabemos que sempre existiram essas pessoas mais grosseiras, inclusive pastores, né, que são prepotentes, que muitas vezes até cometem assim assédio moral contra as pessoas que estão ao seu redor. E isso é reprovável em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, o presbítero, ele deve ser uma pessoa humilde, mansa, de bom trato com todas as pessoas. Não deve ser cobiçoso, de ganância, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado. Então, todas essas coisas que diz a respeito do obreiro, né, do presbítero, são essas as características que ele deve ter. A importância do presbítero, o significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero, do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo, ele lembrou Timóteo, aconselhando ele acerca, né, do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. Então o Novo Testamento, ele classifica esse corpo de obreiros como presbitério, né, um conselho formado por anciãos da igreja, né, por pessoas mais experientes, mais maduras, né, que têm mais tempo como cristãos, amém? A atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, que foi a reunião que eles fizeram ali dos obreiros daquela época, né, os discípulos, os pastores e tal,
em relação às questões que estavam existindo de diferenças relacionadas à cultura, a costumes entre os novos convertidos gentios e os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porque os judeus queriam que os gentios eles mantivessem as tradições judaicas, né? Queria que eles continuassem cumprindo os termos da lei e, na verdade, eles eram gentios, né? Eles não eram judeus, mas que tinham se convertido ao cristianismo. E aí eles se reuniram ali, chegaram a conclusões, né, a decisões, mas eles tiveram que fazer essa reunião. E quem foi que se reuniu ali? Os apóstolos e os anciãos da igreja daquela época, que eram os presbíteros, amém? Então os presbíteros, depois, eles também foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre o que tinha sido decidido ali naquela reunião e que estava causando tanta confusão entre os novos convertidos. Em Atos capítulo 16, versículo 4, diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Amém? A valorização do presbitério. O presbitério, ele deve ser valorizado. Por quê? Porque desde o início da igreja, a sua existência é sempre baseada, é sempre fundamentada na palavra de Deus. Então, o rebanho do Senhor, ele sempre vai ser mais bem atendido se houver um presbitério, né, bem preparado, né, para a atuação mais efetiva, tanto na administração da igreja, no governo da igreja, quanto no ensino, né? Então é muito importante isso, que tem uma parte administrativa, social, de relações públicas que funcione bem e que tenha também uma parte de ensino que é muito importante, né? O ensino da palavra de Deus. Amém? E o Novo Testamento, ele mostra que, apesar das igrejas daquela época terem um pastor titular, ele não exercia a função sozinho, né? Ele tinha ajudantes, pessoas que colaboravam ali com a obra, com a igreja, até porque nós sabemos que o pastor sozinho não daria conta assim, de tantas demandas, de tantas coisas que tem que fazer na igreja. Os deveres do presbítero: apacentar a igreja. Então, os presbíteros, ele tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra de Deus. Então, essa é uma das funções do presbítero, ensinar. O apóstolo Pedro, ele exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa, dessa função tão importante que eles tinham. O apacentar ovelhas, ele tem que acontecer com esse cuidado pastoral, com amor, não por força, não por violência, né? Nem tentando enganar as pessoas, nem amedrontar as pessoas, mas tudo isso deve ser feito com amor, né? Com direção do Espírito Santo de Deus e com sabedoria mesmo da palavra, né? Ensinar com autoridade, amém? E os presbíteros, eles formam o conselho da igreja local. E o objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, exerce essa função tão importante dentro da igreja. Liderar a igreja local. Então, a liderança da igreja local, ela tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. E o presbítero, né, o obreiro, ele precisa saber governar, né? E isso ele já demonstra governando a sua própria casa. É por isso que é uma das qualificações do presbítero, é que ele saiba governar a sua casa. E ele tem que estar disponível para ensinar a palavra de Deus, ele tem que estar apto para ensinar a palavra do Senhor. Então, para liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, o obreiro, ele tem que estar disponível para servir e não para ser servido. Infelizmente, muitas pessoas confundem. Muitas pessoas, quando ocupam esses cargos dentro da igreja, ou de pastor, de presbítero, de bispo, eles acham que estão ali para serem servidos. E é justamente o contrário, eles estão ali para servir. E outra coisa, esses dons ministeriais que nós estamos estudando,
às vezes eles têm alguma semelhança com os cargos hierárquicos que tem dentro da igreja, porque assim, é muito comum a gente ver, dependendo da denominação, né, essa hierarquia de diácono, missionário, presbítero, evangelista, pastor. Tem algumas igrejas que tem diácono, presbítero, pastor, bispo. Tem igreja que tem pastor, apóstolo. Então, assim, são cargos hierárquicos dentro da igreja que muitas vezes não estão, assim, de acordo com os cargos, com os dons ministeriais. Por exemplo, igrejas que têm bispo, o bispo é como se ele estivesse acima do pastor. Mas aqui, estudando a Bíblia, nós vemos que o bispo ele está equivalente ao pastor, né? Ele está equivalente ao presbítero, né? Então, assim, essa nomenclatura de hierarquia nem sempre assim tem a ver com os dons ministeriais exatamente como estão descritos na Bíblia, amém? E voltando aqui para o presbítero, né? Com esse objetivo dele exercer competentemente a sua função, ele tem que ser uma pessoa experiente, por isso que não pode ser um novo convertido, tem que ser uma pessoa idônea e pronta para servir a igreja local. Ensinar e governar com seriedade, com igualdade, sem fazer diferença entre as pessoas, né? É o maior compromisso de todo obreiro, de todo homem chamado por Deus para exercer um ministério, para exercer uma tarefa dentro da casa do Senhor, amém? Ungir os enfermos é outro dever dos presbíteros, até tem uma passagem muito conhecida que fala isso, né? Então, está alguém entre vós enfermos? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Então, nós aprendemos isso, né? Que se existem enfermos, eles precisam ser ungidos pelos obreiros, né, pelos presbíteros, pode ser pelo pastor, né, mas é importante que haja essa unção dos enfermos, né, para que venha a cura, né, para que venha o agir de Deus. Então, esse ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado pela igreja local. É algo bíblico, né, que está escrito na palavra do Senhor, é um ensinamento, é um fundamento. Então, nós temos que fazer com reverência e crendo, né, no agir de Deus ali naquela unção, através daquele momento ali, nós estamos obedecendo à vontade do Senhor, a palavra de Deus. Então, revela a proximidade também do presbítero com as pessoas da igreja, porque assim, os obreiros, eles têm que estar em contato com a igreja, ele tem que estar em contato com os irmãos. Por quê? Porque eles estão ali para servir, para ensinar, né, para fazer parte mesmo da vida das pessoas. Então, esse ungir os enfermos demonstra essa proximidade do obreiro com a comunidade da igreja, com todos os irmãos que estão ali frequentando. E os irmãos da igreja local, ele tem que se sentir à vontade de chegar até o obreiro e pedir para ser ungido, e pedir uma oração, e pedir um aconselhamento, ou o que for, né, necessário ali. Amém? E o obreiro, ele foi separado tanto pela igreja local, quanto pelo próprio Deus, justamente para isso, para atender essas demandas. Amém? E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, como a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Então, o presbítero, como eu falei lá no comecinho, ele tem também essa função de pastor. Tanto que, dependendo do local, né, onde está a congregação, se não tiver um pastor, ela pode naturalmente ser dirigida por um presbítero. E também na ausência do pastor, o presbítero pode realizar a Santa Ceia, pode realizar as outras atribuições ali da igreja, a apresentação de recém-nascidos, né, essas coisas que a gente sabe que tem na igreja. E é por isso que quando vai ser ungido alguém como presbítero na igreja,
pastor precisa ter essa direção do Espírito Santo de Deus, de escolher alguém que tem esse chamado, né, que tem esse dom, que tem esse ministério, que vai realizar esse trabalho com amor pelas ovelhas, que vai realizar esse trabalho assim com tranquilidade, né? E aquilo ali não vai ser um peso para o obreiro, porque muitas vezes a gente vê pessoas desempenhando funções dentro das igrejas e aquela função muitas vezes acaba se tornando um fardo, né? Um peso. Por quê? Porque não é o dom daquela pessoa. Ela não está fazendo aquilo ali com facilidade, muitas vezes ela nem quer, ou às vezes ela quer, mas ela não está capacitada para exercer aquela função. Então aquilo se torna um peso. E não é isso que o Senhor quer. Por isso que o Senhor distribuiu os dons ministeriais a cada um, né? Como Ele quis. E nós temos que ter essa sabedoria de colocar a pessoa que tem o dom para exercer essa função do dom na igreja onde ela foi chamada. Amém? Então é por isso que tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas e principalmente na casa de Deus, na obra do Senhor, nós temos que orar, nós temos que pedir auxílio do Espírito Santo, direção, confirmação de Deus, né? Os pastores, né, que Deus colocou como pastor, é porque ele sabe, né, que ele tem que estar ali naquela função, e o Senhor é que capacita, é o Senhor que dá condição, é o Senhor que dá sabedoria, e nós temos que fazer a nossa parte também de honrar a vida dessas pessoas, né, que Deus escolheu, e orar por elas também, né, para nos abençoar, pessoas que Deus escolheu para nos abençoar, para cuidar das nossas vidas, para nos ensinar a palavra de Deus, para orar por nós. Nós devemos também retribuir com oração, porque são pessoas que são muito perseguidas, né? Muitos levantes do inimigo. Então nós temos que estar sempre orando pelos obreiros da nossa igreja, porque eles estão sempre orando pelas nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.